Oi pessoal, tudo bom? Se você tem um smartphone, você já deve ter percebido que às vezes o seu aparelho esquenta demais, não é? E às vezes isso incomoda porque ele esquenta tanto, principalmente aqui a parte traseira da câmera ou a parte lateral, que às vezes chega realmente a incomodar. Mas o que fazer quando um smartphone esquenta demais? E por que será que os smartphones esquentam tanto hoje em dia? Será que tem como evitar que isso aconteça? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E a primeira coisa que nós vamos fazer é entender os motivos pelos quais o seu smartphone esquenta demais e depois falar sobre como prevenir que isso aconteça. Um dos motivos que faz com que o seu telefone esquente demais são os aplicativos. Existem aplicativos, às vezes até aplicativos simples, ou pesados demais, como jogos, por exemplo, que não foram criados para essa arquitetura de telefone, que vão fazer com que o processador do equipamento receba uma sobrecarga, e essa sobrecarga vai consumir tanta memória RAM que esse conjunto vai fazer com que o seu telefone esquente demais. Mas às vezes alguns aplicativos até simples, como um app de uma lanterna, por exemplo, pode fazer com que o seu telefone chegue a fumaçar. E daí você nem aguenta ficar com ele na mão. E quando ele esquenta demais, o que aconteceu? Será que o seu telefone foi danificado? Às vezes um telefone chega a desligar, mas normalmente eles travam quando superaquecem. Isso acontece porque os telefones não têm nenhum outro mecanismo de resfriamento, como um cooler, por exemplo, ou uma maneira de dissipar esse calor. Eles usam a própria carcaça, a arquitetura do telefone, para tentar esfriar um pouco. E normalmente eles travam mesmo, mas alguns modelos, quando eles superaquecem, a princípio eles travam mesmo, mas alguns modelos, como medida de segurança, desligam o seu aparelho. E o ideal é que quando isso acontece, trave ou desligue, você deixa ele esfriar um pouquinho de uma maneira natural. Tem gente que coloca o telefone de frente para o ar-condicionado ou até mesmo na geladeira. Gente, isso vai danificar o seu aparelho, não faz isso. Em alguns aparelhos, como o iPhone, por exemplo, às vezes aparece uma mensagem na tela dizendo que o iPhone deve esfriar antes que você possa usá-lo. Mas não são raros os casos que você já deve ter visto na internet de aparelhos que chegaram a explodir, causando até ferimentos graves nos seus usuários. Isso às vezes acontece por alguns motivos que você poderia evitar. A temperatura ideal de um smartphone é ficar entre 0 e 35 graus. E um superaquecimento aí em torno de 40 graus, por exemplo, para começar, já pode fazer o seu aparelho esquentar demais. E às vezes você percebe quando está utilizando algum aplicativo pesado. Mas existem algumas causas. Jefferson, que causas seriam essas? O que é que eu posso fazer para evitar que o meu telefone esquente tanto? A primeira causa seriam apps. Alguns aplicativos que você poderia trocar por outros similares, principalmente quando são aplicativos genéricos que às vezes consomem muito processamento em seu telefone. Se você perceber que um determinado aplicativo está esquentando demais seu aparelho, troca o aplicativo. Existem versões light de alguns apps que você pode baixar e utilizar em seu telefone. Um outro motivo é a exposição ao sol e digamos, o mau armazenamento do aparelho. Quando eu digo isso é porque muitas pessoas colocam o seu telefone no carro, não é? Você deixa lá e esquece o telefone ligado. E utiliza apps como GPS, por exemplo, que por padrão deixam a tela ligada e consomem muito processamento de memória RAM por um longo período de tempo e ainda o telefone fica lá exposto ao sol. Isso vai fazer que ele superaqueça. Ou às vezes você deixa ele no bolso por muito tempo quando está fazendo um calor desgraçado. Você já percebeu isso? Que às vezes você não cuida direito do seu aparelhinho? O aparelho que tanto gosta de você, que você passa horas e horas e horas com ele. Usar demais enquanto o aparelho está carregando também pode fazer ele superaquecer. Além de aplicativos como GPS, como eu falei, que normalmente transforma em calor as operações matemáticas que ele faz para poder localizar você.
O uso intensivo de jogos muito pesados também podem fazer com que ele superaqueça, principalmente quando você baixa um jogo que não é adequado à arquitetura daquele telefone que você comprou. Por isso que eu tenho falado muito nos vídeos recentes sobre aparelhos de até R$500, até R$750. Vou falar em outro vídeo de aparelhos de até R$1.000 ou mais. Eu tenho falado muito, batido muito na tecla da memória RAM e do processador. Às vezes as marcas o que querem é vender aparelhos com preços menores para vender muito e eles não se preocupam muito com memória, processador. E às vezes você termina comprando e usando da maneira incorreta. Mas vamos lá, para que o vídeo não fique gigante, vamos entender como evitar que o seu telefone superaqueça e chegue a explodir. Em alguns casos. A primeira dica que eu deixo para vocês: avalie o hardware antes de baixar um aplicativo, principalmente se for um jogo, por exemplo. Gente, não adianta forçar. Se o seu telefone tem um processador lento, não tem muita memória RAM, não adianta você baixar aplicativos pesados. Mesmo que seja aquele aplicativo indispensável para a sua vida, é melhor você trocar de telefone. Ou mesmo rever os aplicativos que você usa. Não deixe aplicativos rodando em segundo plano. Às vezes não é necessário, ou sempre não é necessário. Para que eu vou deixar um aplicativo rodando em segundo plano? Se eu não tô usando? Eu deixei essa dica sobre como você deixar o seu Android mais rápido. Eu mostrei para vocês como, de uma forma nativa mesmo, fazer com que menos apps rodem em segundo plano, limitando o número de aplicativos que estão rodando ao mesmo tempo. Todos os vídeos que eu estou falando para vocês eu vou deixar na descrição. Daí vocês olham depois se quiserem, se não quiserem vocês não olham. Agora, se por algum motivo você perceber que o seu telefone esquentou demais, o melhor a fazer é desligar o seu aparelho, gente. Desliga o aparelho e deixa ele em um local ventilado para que ele esfrie de uma maneira natural. Não vale colocar o aparelho dentro do freezer ou de frente para o ar-condicionado. Isso vai danificar o seu aparelho. Não é a melhor opção ever. Nunca use o seu telefone em locais de pouca ventilação. Sabe aquele momento que você está na cama, super confortável, e deixa ele assim no colchão, naquela almofada, por exemplo, e ele tapa todas as possibilidades, todas as saídas de ventilação? Isso pode queimar o processador do seu telefone, por exemplo. Remova recursos que você não esteja utilizando, como Wi-Fi, Bluetooth, GPS e tantas outras coisas que estão apenas consumindo RAM e processamento de uma maneira desnecessária. Não tem por que deixar tudo isso ligado se você não está utilizando. Agora vamos falar de alguns apps, tanto para o Android quanto para o iOS, que você pode utilizar para fazer com que o seu telefone fique frio. Um dos programas mais usados para o iOS é o iStat2, que, por exemplo, monitora todas as atividades do seu telefone, além dos apps que estão mais consumindo memória e fazendo ele esquentar. Assim você pode finalizar as tarefas que você quiser. Mas você pode usar também o Multitask do próprio iPhone, uma opção nativa, para poder verificar o gerenciamento deles. E basta você tocar 2 vezes no botão Home para poder ativá-lo. Daí você escolhe os apps que você queira que estejam esquentando demais o seu telefone e clica no botãozinho de menos. Agora, se você usa o Android, você pode utilizar o app Cooling Master, por exemplo, que verifica em tempo real aí todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano em seu aparelho de uma maneira desnecessária que você pode fechar. Ou então o app Watchdog, por exemplo. Gente, não é o game. É o app. O Watchdog também é bem fácil de utilizar e tem a mesma função para o Android. Agora eu vou deixar uma dica extra para vocês que chegaram até o final do vídeo e que talvez você jamais vá aceitar. Muitos telefones chegam a superaquecer e até explodir por causa da capa que você utiliza em seu aparelho. Se você é daqueles que tem um cuidado extremo com seu smartphone, que você não pode correr o risco dele arranhar porque ele foi caro demais ou porque, sei lá, você é muito ciumento ou ciumenta, saiba que essas capas que você utiliza, principalmente aquelas que, sabe, não são tão originais, podem fazer sim com que o seu aparelho superaqueça e você tenha um sério problema com ele. E você talvez até consiga manter o seu aparelho bonitinho, sem arranhões ou quedas. Mas daí depois você vai poder guardar ele queimado, bem bonitinho, sem um arranhão, para lembrar dele depois. Ou seja, se você está jogando algum game pesado, ou você está rodando alguma aplicação como GPS, utilizando no carro, alguns locais que realmente podem fazer com que facilmente o seu hardware chegue a 50 graus... Gente, é sério, remove a capa, deixa o seu telefone respirar. Se nem sempre é legal, é ideal utilizar uma capa em seu telefone. Não é que você não deva usar, mas para tudo tem um momento. Em alguns momentos, deixa ele respirar. Todos os aparelhos são projetados para esquentar
e esfriar de uma maneira natural, na maioria das vezes você não precisa fazer nada. Mas se você percebe que seu smartphone esquenta demais, segue as dicas desse vídeo, revise os apps que você está utilizando ou os seus costumes. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, como sempre, deixa aí nos comentários que eu respondo para você. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Agora, antes de você sair do vídeo, clica aí no gostei se você ainda não clicou. Deixa seu comentário falando para mim quais as manias que você tem que fazem o seu telefone esquentar demais, ou quais os cuidados que você tem, e se você realmente é super apaixonado por sua capinha. Ou super apaixonada. É um caso de amor. Então eu vou ficando por aqui, espero que essas dicas sejam úteis para você rever o uso dos seus aparelhos, gente. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, eu vou esperar para responder vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo. Até logo então, beijo e tchau. Agora não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos.